O Lula reuniu o presidente, o novo presidente do INSS, os ministros, né? O ministro da área e outros ministros, para ver como é que o governo vai cuidar do ressarcimento aos aposentados. E aí eu vi em algum lugar, tem visto, dizendo, o governo vai usar dinheiro público, Vale Bene, vai usar dinheiro público para ressarcir os aposentados. Bom, só se tomar o dinheiro do Vale Bene. Que eu acho que se tomar ainda fica sobra longe, muito. Fica longe. Paga os aposentados, são o quê? 6 bi? Né? 2019 para cá? Dá. O Vale Bene vai ter que reduzir a fortuna pela metade, vai dar. Eu entro com mais uns 3, o Arthur com os outros 3. Sim. Não, já deu 12, né? Não, tá bom. Então eu entro com 1,5 bi, o Arthur com 1,5 bi e a gente paga. Bom, se não for com dinheiro público, vai ser com qual dinheiro? É claro que será dinheiro público. Sim, a roubalheira existiu, as irregularidades existiram e os aposentados têm de ser compensados. Ah, mas começou agora? Não, não começou agora. A iniciativa, insisto, é do governo, é da Advocacia Geral da União, órgão do governo, ministro do Lula, nomeado por ele, que pode ser demitido por ele, e, no entanto, a AGU está conduzindo a investigação junto com a Polícia Federal. Essa é a verdade. Não é? Foi bom o que aconteceu? Não, foi péssimo. Começou agora? Não. Desmantelaram agora uma nova quadrilha que estava operando há 20 anos. Não é? Mas vamos lá, o que a gente tem aí? O presidente Lula se reuniu hoje à tarde com ministros e com esse novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, para discutir como o governo vai responder ao esquema dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. O encontro foi realizado no Palácio da Alvorada. Um dos principais pontos abordados foi a definição do modelo de ressarcimento das vítimas do esquema alvo de apuração da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. A reunião foi convocada antes da viagem do presidente Lula à Rússia e à China. Ele embarca hoje à noite e retorna na semana que vem. Estavam lá o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, Volney Queiroz, o novo ministro da Previdência, Esther Dweck, ministra da Gestão, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, Vinícius Carvalho, o da Controladoria Geral da União, que está conduzindo a investigação junto com a Polícia Federal, o adjunto da Advocacia Geral da União, Júnior Divino Fidelis, e o Gilberto Walter Júnior, que é o novo presidente do INSS. Eu acho curioso isso, porque, presta atenção aqui, se você quer ser enganado, quer levar um truque, aí é problema seu também, porque tem uma hora, Vale Bene, que, enfim, o que eu posso fazer, né? Você não pode ajudar a velhinha a atravessar a rua se ela não quer atravessar a rua, né? Eu quero, vem atravessar, eu não quero, eu quero ficar aqui. Não vai cair o cofre na sua cabeça, dane-se o cofre, eu vou ficar aqui. Então tá bom, então fica, né? Existem 2 dinheiros no Brasil só e no mundo. Ou é dinheiro público ou é dinheiro privado. Não existe uma terceira. Não existe uma alternativa. E o dinheiro de fundações, e o dinheiro de não sei o quê. A origem da grana ou é público ou é privada. Mas a roubalheira não foi feita por um monte de entidades, por safados, por não sei o quê? Foi. O governo vai ter que correr atrás dessa grana, vai ter que processar essas entidades, vai ter que tomar a grana de volta deles. Agora, os aposentados que tiveram, que foram lesados, estavam sob a guarda do INSS e sob a guarda do INSS essas coisas aconteceram. E insista, se não começou a acontecer agora, começou lá atrás, muito antes, faz muito tempo, mas também agora, também nesse governo. E esse governo está se dispondo a resolver. Mas tinha não sei quem, a entidade de não sei o que lá, que se vá atrás, que se investigue. Agora, o que eu acho muito curioso é que tem um monte de gente tentando pegar carona numa investigação que, insisto, é conduzida pela Advocacia Geral da União.
por um ministro de Estado e por um órgão de Estado que é a Polícia Federal. Ou não é? O que há de errado nisso que eu estou dizendo? Errado é tudo o que aconteceu. E sim, aconteceu muita coisa errada. Não é? Agora, a oposição faz seu jogo ao tentar jogar tudo no colo do governo. Setores da imprensa estão ajudando, porque fazem de conta que a investigação é uma investigação independente. Tem uma, não vou entrar em detalhes, mas assim, tem uma linha, tem uma abordagem, como se a AGU fosse um órgão caído do céu. Como se a AGU fosse um órgão que apartado do governo. Não é um órgão apartado do governo. Não é? A CGU não é um órgão apartado do governo. É um órgão do governo. A Controladoria Geral da União é um órgão do governo. E está conduzindo a investigação. Que parte não foi compreendida? Mais uma vez, o dinheiro público... então, sendo usado, deveria se fazer... O que deveria ser feito? Os gênios que estão aí, deem uma sugestão. Falar para os aposentados, uma banana para vocês? Ninguém mandou, o problema não é meu. Agora, é uma questão fácil de resolver? Não é uma questão fácil de resolver. Não é uma questão fácil de resolver. E se quiserem saber, resolvida a contento não será. Por que eu falo isso, Valio Bene? Por que eu falo isso, Arthur? Preste atenção aqui numa coisa. É claro que há muita gente enganada. A própria CGU diz que 98% nós vamos ver dos aposentados com quem ela fala, numa amostragem, dizem eu não autorizei nada. Ô Arthur, diante da perspectiva de devolução de dinheiro, quantos, mesmo tendo autorizado, dirão que autorizaram? Sendo que vai entrar um dinheiro. É claro que a tendência será dizer eu não autorizei nada. Diante da perspectiva de um ganho. Você está supondo, Reinaldo, que a natureza humana... Não estou entrando na natureza humana. Vai ter gente que vai dizer sim, autorizei e tal. Agora, nós nunca saberemos. Então, o governo pode se preparar e as pessoas envolvidas podem se preparar para ver qual é o volume dos descontos irregulares e pensar em devolver tudo, criar uma escala e devolver. E pronto. Porque fazer a triagem um por um para ouvir o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é... Esqueçam. Demoraria 150 anos. E vai ser com dinheiro público. E aí sim é preciso correr atrás da grana. Processar, prender, né? De acordo com o devido processo legal. Agora, é claro que é dinheiro público. Vai ser de onde? O Valio Bene acabou de mandar um zap, não vou dar o meu dinheiro. Fala, porra, Valio Bene, é assim. É uma pessoa egoísta. Não quer contribuir. Não quer contribuir com o Brasil. Ressarcimento. O governo estuda pagar de uma vez, tá vendo? Vamos lá, vai. O governo federal estuda usar o dinheiro do orçamento do executivo para fazer a devolução desses valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas
do INSS. Haverá o esforço para fazer o ressarcimento de uma única vez ao beneficiário, seguindo um cronograma pré-definido, a exemplo do que ocorre com o calendário de pagamentos do Instituto. Seria estabelecido um critério para a definição da fila, como a data de nascimento, por exemplo. Ainda não está definido qual será o período de descontos ilegais a ser considerado para essa devolução. O que mais vai bem? A restituição vai depender de comprovação de que o desconto foi feito sem autorização do beneficiário. Essa comprovação de que não houve anuência do titular é um dos pontos delicados do processo, foi o que você disse, porque os aposentados e pensionistas podem alegar que foram induzidos ao erro. Ainda de acordo com integrantes do governo, a ideia é que o executivo arque com as despesas e busque o ressarcimento futuro junto às entidades fraudadoras. Vai ser, e aí não tem jeito, vai ser isso. E sim, a autorização existe, é uma disposição legal que o executivo pode buscar a restituição junto a essas entidades, né? Parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Acabou. É aí que vai ter de ser. Agora, vai bem, o mundo é o mundo, né? Primeiro eu chamo atenção para a dificuldade que será falar com milhões de beneficiários, né? E você autorizou, não autorizou, tal? Ah, não, mas eu autorizei, mas me falaram que se eu autorizasse, eu teria direito a colônia de férias, eu teria direito a dentista, eu teria direito a clube de campo, eu teria direito a não sei o quê, e eu só autorizei por isso. Mas, na verdade, depois do serviço eu não usei, e não sei... Me falaram que se eu autorizasse, eu teria direito ao empréstimo. O senhor fez o empréstimo? Fiz. Esse é um caso que se poderia alegar. Então, aí, foi consensual. Ah, não, mas é que eu precisava do empréstimo. Eles se utilizaram, eles abusaram da minha situação e me fizeram, e fizeram a minha filiação. Então, vamos partir do princípio... Precisa ver o custo disso? Estabelecer um cronograma, descobrir de onde tirar esse dinheiro. É um assunto nacional, né? Insisto, essa história de que o governo federal é o responsável, o Lula é responsável, isso é política partidária. A rigor, politicagem, porque fica parecendo que no governo Bolsonaro não tinha. Tinha. Já tinha, e antes tinha. Medidas foram votadas no Congresso que facilitaram a vida dessas entidades, pelo Congresso Nacional. A responsabilidade é compartilhada. Puxa vida, a gente tem as emendas dos senhores parlamentares poderiam ajudar os senhores aposentados, mas evidentemente não vai acontecer. Nós sabemos que até o governo federal hoje precisa pegar uma graninha junto às emendas, porque os senhores parlamentares estão levando 56 bilhões. Né? Então vai ter de ser dinheiro público. E quem achar que não pode, tem de apresentar uma sugestão, que nem se fosse redação do Enem. Como eu brinco sempre, Arthur, se moleque menina de 16 anos, fazendo Enem, tem de apresentar respostas para problemas da redação, nos temas de redação, jornalista, comentarista que diz, dinheiro público. Então, tá bom, diz de onde vai sair. Ah, não, é que eu quero impeachment do Lula, eu quero eleger o Tarcísio. Bom, é outra coisa. Tenho direito a tudo isso. Pedir tudo isso. Mas aí não é para resolver o problema do INSS. O presidente do INSS, o Gilberto Walter, deu uma entrevista à Band, é isso? Isso.
O presidente do INSS, Gilberto Valer, afirmou hoje que o ressarcimento dos... Eu falei Walter, não. Isso. Valer. Não é Walter, é Valer, ô cegueta, vai. Bom, ele afirmou hoje que o ressarcimento dos descontos irregulares para aposentados e pensionistas deve ser pago diretamente na conta benefício. Deu a declaração em entrevista à Band, ressaltando que não será necessário ir ao banco ou pedir qualquer tipo de autorização. O presidente do Instituto falou o seguinte: vai cair da mesma forma que a pensão ou aposentadoria. Quando liberado, será aberto a todos. A forma como Lula determinou é que seja desburocratizado, algo simples. Ele ainda fez mais um alerta para que os beneficiários não sejam enganados. Hoje em dia não tem nenhum programa de ressarcimento em curso. Não cliquem em links, não aceitem telefonemas, não deem seus dados para ninguém ou assine papéis. Não aceite ajuda de ninguém. Você poderá fazer de forma fácil, disse Gilberto Valer. Porque também aí começa, né, a indústria da safadeza. Né? Eu vou facilitar a sua vida. Me passa aqui uma procuração que eu vou buscar o ressarcimento para você. Então, tem de ser, tem de ser uma coisa radical. Acho que o governo foi... Eu discordo que se houve demora, essa situação se arrastou por muito tempo, não há dúvida, são anos, né? Vem de muito antes, tomou-se a decisão, imediatamente se suspenderam todos os acordos, as autorizações, mesmo aquelas legais. Então, foi correto? Foi correto pela dificuldade de saber o que era legal e o que não era. Só que a dificuldade na hora do pagamento vai permanecer. Então, né? É bom colocar na conta de que vai ter de ressarcir praticamente tudo. Porque isso também tem de ser rápido. Né? E a Comissão de Transparência do Senado quer ouvir o novo ministro. Vai lá, dê. Sim, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, quer que ele fale a respeito da crise no INSS. O requerimento é de autoria do senador Sérgio Moro. O parlamentar escreveu o seguinte: diante da dimensão social, financeira e institucional dessas fraudes, a presença do atual ministro da Previdência Social é essencial para garantir a transparência dos atos do Poder Executivo e assegurar que essa Casa Legislativa exerça plenamente sua função de fiscalização em defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e contribuintes brasileiros. Após acordo entre o presidente da comissão, Dr. Irã, que é do PP, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, ficou prevista a data de 15 de maio para a realização dessa sessão. Que se faça, né? Que se faça. Quanto mais informação, melhor. Sempre que o Sérgio Moro se preocupa com... Sempre que o Sérgio Moro está preocupado com o bem dos aposentados, eu fico um pouco preocupado. Mas tudo bem, tem de ir lá, né? Tem de ir lá prestar as informações. Anotações sugerem propina para a cúpula do INSS. Atenção, insisto, informação que deriva da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, de um órgão do Estado e de um órgão do governo. Isso aqui não é uma informação que derivou da investigação do Eduardo Bolsonaro, até porque ele está longe, está lá no Texas, ou do Flávio Bolsonaro, também não, ou do Sóstenes Cavalcante, também não, ou das redes bolsonaristas, também não. Né? Ou do PL, também não. Vamos lá. A Polícia Federal apreendeu uma série de cadernos que são tratados até agora como a principal descoberta nas investigações sobre as fraudes no INSS. Os materiais foram encontrados em um escritório em Brasília que pertence a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os 20 cadernos eram preenchidos todos os dias pela secretária dele e formam um registro das atividades e das finanças do operador do suposto esquema com descontos irregulares. Segundo a PF, era o Careca do INSS que pagava a propina das entidades que fraudavam os beneficiários. O que mais vai bem?
Dentro dessas anotações estava a inscrição Stefa 5%, que os agentes acreditavam se referir ao ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Também estava nos cadernos a anotação Virgílio 5%, que faria referência ao então procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho. Os dois estão afastados pela Justiça desde a semana passada. Stefanuto foi demitido após pedido do presidente Lula. Em nota, a defesa do ex-presidente do INSS afirmou que a anotação encontrada nos cadernos do lobista não guarda qualquer conexão com fatos, valores ou atos praticados por Alessandro Stefanuto, tampouco com decisões adotadas em sua gestão. Que se veja, né? É muito estranho. Claro, Reinaldo, não é estranho que haja um sujeito que esteja intermediando esse tipo de negociação. Primeiro, a existência desse intermediário já é do balacobaco, né? Não é estranho que, sendo ele o intermediário e lidando com tanto dinheiro, tem um caderno com anotações de porcentagem relativos ao INSS com a palavra Stefa, e que o ex-presidente do INSS, então presidente, na verdade, se chamasse Stefanuto, é estranho, né? Ou então o nome do Virgílio também é uma coisa, é estranho, né? A gente pode dizer que há um indício bastante robusto de que houve roubalheira e fraude? Sim, agora é preciso comprovar, né? É preciso provar. A defesa faz o seu papel. Agora, que houve safadeza, houve, e que lugar de safado é a cadeia, isso a gente sabe. Não é mesmo? Porque, como a gente lembra sempre aqui, o PH lembrou aqui, né? A gente sabe que o mundo da política é cheio do ICI, né? Vai bem, o ICI é altíssimo, né? Que é o índice de coincidências incríveis, né? Que tem no mundo da política, no mundo da administração. Né? Tem que ir fundo nessa história, né? IPF chega a grupo suspeito de fraudar INSS por 20 anos. 20 anos ali. Vai lá. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas, cumpriu 8 mandados de busca e apreensão numa operação contra fraudes em benefícios do INSS em Minas Gerais. A ação realizada hoje buscou articular uma organização criminosa que causou um prejuízo de pelo menos 11 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a investigação, 10 suspeitos se passaram por 40 pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimentos, documentos de identidade e comprovantes de residência para fraudar os benefícios. A maioria das fraudes envolvia benefícios assistenciais para idosos de baixa renda, como o BPC Loas. 20 anos no ramo, vai bem. Aí, ó, a gente é experiência. Os integrantes da quadrilha podem responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a operação evitou um prejuízo adicional de mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. Os mandados expedidos pela Justiça Federal em Belo Horizonte foram cumpridos na capital mineira e também nas cidades de Contagem e de Betim. 2 homens de 53 e 52 anos e uma mulher de 50 foram presos. A polícia apreendeu um carro, cartões de saques de benefícios, telefones celulares e também uma arma de fogo. Bom, que se chegue até o fim nessa história, é isso que a gente quer. E como eu já tinha antecipado aqui, a CGU, a Controladoria Geral da União, né, diz que, enfim, da amostragem que eles fizeram, né, 98% dos segurados entrevistados durante a apuração de fraude no INSS dizem não ter autorizado os descontos às associações de classe e sindicatos. Outros 96 afirmaram não participar de nenhuma associação, né? Então, isso faz supor, né, que houve realmente fraude e tal. Agora, insisto, volto ao ponto. Essa questão será importante para a investigação policial. Na hora de acusar as pessoas, de oferecer a denúncia, isso é importante. Agora, para efeitos de ressarcimento, pode considerar que
como se tudo fosse ilegal, porque será impossível ter o levantamento detido e inequívoco disso. Hã? Ah, mas o Brasil arcará com a conta. Quando você tem roubalheira, em qualquer área, o Brasil, os brasileiros, sempre arcam a conta. O importante é ir lá e tomar a grana de volta desses caras. Responsabilizá-los e mandá-los para a cadeia. Hã? Esse é o ponto. Oposição adia a apresentação de requerimento do CPMI. Parlamentares de oposição adiaram para 20 de maio protocolo de requerimento da CPMI e do INSS que estava previsto para hoje. Ainda ontem, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, e a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disseram que já haviam alcançado o número mais do que suficiente de assinaturas para o protocolo, com 29 senadores e 182 deputados. Ainda assim, a oposição justificou o adiamento, dizendo que quer ampliar a quantidade de requerimento. O próximo passo para a abertura da comissão é a leitura do documento pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, em sessão conjunta das duas casas. Se isso ocorrer, a CPMI poderá ser oficialmente instalada. Não é para investigar nada. É mentira. A investigação está em curso. Não é para investigar nada. É para fazer guerra política. Vamos fazer uma CPMI um ano antes da eleição. Não é para investigar. A investigação está acontecendo. Insisto, a Polícia Federal está fazendo o que tem de ser feito, a CGU está fazendo o que tem de ser feito. Né? E agora o que se quer é criar um fato político. Né? Então, vamos ver como isso vai ser conduzido. Porque para que você tenha... Tem fato determinado? Tem fato determinado. Sim, tem a roubalheira. Agora, é preciso ver também se está investigando ou não se está investigando. A investigação está em curso. O governo está criando obstáculos para a investigação? Nenhum. Nenhum, tanto é que está na investigação. Me mandam aqui uma informação importante da coluna da Miriam Leitão, no Globo. O Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor, que representa 18 instituições espalhadas pelo Brasil, ingressou nesta terça com uma ação civil pública contra a União Federal, INSS, as associações e os sindicatos investigados sobre as cobranças indevidas e não autorizadas de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões. A ação pede de forma liminar o arresto, o sequestro de 6,3 bilhões das entidades privadas envolvidas no esquema fraudulento para garantir a indenização de aposentados e pensionistas que foram lesados. O Fórum requer ainda que a Justiça condene associações e sindicatos à devolução em dobro das mensalidades cobradas irregularmente, como determina o Código de Defesa do Consumidor, para caso de cobrança indevida, além do pagamento de danos morais coletivos. Eu nem sei se essas entidades têm dinheiro para tudo isso. Agora, acho que tem de ser feito. Acho que tem de ser feito. Acho que a Justiça tem que determinar o arresto dos bens, sim. De 6,3 bilhões. Se não tiver, toma o que tem. Toma o que tem. Infelizmente, e também isso precisa ser dito, mas isso no curso das ações e da investigação se vai vendo e se vai corrigindo. Infelizmente, num primeiro momento, quem fez lambança e quem não fez, vai acabar entrando na vala comum. Vai acabar acontecendo. Depois, essas entidades, as que não fraudaram nada, em as havendo, aí que se faça, que entrem, que tenham os seus advogados, que recorram à justiça. Mas num primeiro momento, vai ser assim. E fica aqui o desafio. Você não quer dinheiro público?
para pagar os aposentados, mandem cartinhas para a redação dizendo de onde sai o dinheiro, além de sair dos cofres do Vale Bem. PDT dividido, Câmara fora da base, Senado dentro e assim vai. Vai lá. O PDT na Câmara decidiu hoje deixar a base aliada do governo e se posicionar como independente. A decisão vem na esteira da demissão de Carlos Lupe, do Ministério da Previdência Social. Integrantes da sigla disseram ao portal G1 que o partido não passará a integrar a oposição e nem fará parte automaticamente da base aliada do Planalto. Segundo o líder do PDT na Câmara, o deputado Mário Heringer, de Minas Gerais, a decisão foi unânime pela independência. Atualmente, o PDT tem 17 deputados. A legenda faz parte da base aliada do Planalto desde a posse de Lula em 2023. Questionada sobre o assunto, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que respeita a decisão do PDT. Uma decisão da Câmara, lembrando que o novo ministro é do PDT, né? Ah, não, mas não nos representa. O PDT do Senado, que tem 3 senadores, aí esse tomou outra decisão, Arthurzão. Em comunicado divulgado após a decisão dos deputados do PDT, o líder da sigla no Senado, Everton Rocha, disse que o partido no Senado segue na base do governo Lula. Em nota, ele disse o seguinte: em comum acordo e por unanimidade, os senadores do PDT, Ana Paula Lobato, Leila Barros e o Everton Rocha, decidiram pela permanência do partido na base do governo do presidente Lula no Senado. A decisão foi tomada tendo por base a afinidade da bancada com o governo, tanto no projeto de desenvolvimento para o Brasil, como na maioria das pautas no Senado. A bancada respeita a posição da bancada da Câmara e, embora tenha um posicionamento diferente, reitera que o partido segue unido em defesa dos ideais trabalhistas. O partido é dividido. Aliás, o Ciro Gomes, que está negociando lá no Ceará um acordo com os bolsonaristas, saiu atacando Lula, para surpresa de 0 pessoas, e disse que está muito bravo porque o governo jogou, o Lula teria jogado o Lupe às cobras. Não jogou. Eu defendi que o Lupe fosse demitido no primeiro dia. Defendi que fosse demitido no primeiro dia quando o presidente mandou demitir o presidente do INSS, o Lula mandou demitir o Stefanuto, e vai no primeiro dia na entrevista coletiva e o Lupe diz: o Stefanuto, a escolha é minha. É responsabilidade minha. Eu disse, bom, então vai junto. Não quero saber se houve dolo ou não houve dolo. Nessa hora, não. Então cai fora junto. Né? Mas não, mas o Lula é o responsável político. Responsável político quer dizer o quê? Quer dizer, o Lupe que cuidava do troço todo, não, ele não é responsável porque é meu aliado. Agora o Lula, como eu considero meu adversário, então ele é responsável porque, afinal de contas, ele era o chefe do Lupe. Que mesmo sendo aliado do Ciro, que é inimigo do governo, estava no governo. Bom, nós conhecemos como são essas coisas. Está se vendo aqui, não tem uma unidade. Agora, o PDT escolha seu caminho.